Oi pessoal, hoje eu vou comentar sobre a Benedita da Silva, também candidata à Prefeitura do Rio. Ela, no plano de governo dela, um programa bem extenso, ela não fez como os outros, que tem um programa extenso, que você precisa baixar, mas no site você encontra um quadro resumido. Ela não tem esse quadro organizado, resumido, você precisa ler o programa dela de 60 páginas. E ela você vê que ela traz a experiência toda do PT de falar sobre as minorias, sobre os pobres, os negros, as mulheres, deficientes físicos, sobre os jovens, sobre LGBTs, os idosos, crianças. Ela traz propostas para cada um deles, né? Propostas que têm a ver com melhoria da vida desses grupos, né? Diminuição dos preconceitos que cada um sofre. O PT é bom em fazer isso e ela traz essa pegada também. E ela diz, mais uma que traz a ideia de uma guarda municipal valorizada, com planos de cargos e salários, a semelhança do que pensa a Marta Rocha, e bem diferente do que pensa o Crivella e o Paes, né? Para ela, a guarda municipal precisa ser bem treinada, precisa ter uma ação mediadora de conflitos sociais e precisa promover os direitos das minorias no dia a dia da atuação dela, né? A Benedita, ela propõe uma série de planos emergenciais de saúde, emprego, educação. Ela chama de planos emergenciais de saúde, de emprego, de educação, focando na nossa situação de pandemia, pós-pandemia, que ela já coloca, né? De diminuição dos postos de trabalho, parada da economia e das escolas. Ela dirige uma retomada disso com esses planos, né? Uma outra coisa que ela pensa também, fala que ela vai ter um foco, vai cuidar da cidade inteira, mas vai ter o foco nas favelas. Ela disse que vai fazer planos locais de desenvolvimento social e econômico. Social, oportunidades, né? Como eu já falei, para jovens, mulheres, mães e negras, que são, a gente sabe por pesquisas que as pessoas mais pobres são as mulheres negras, chefes de família. Ela tem um projeto de beneficiar 250 mil famílias pobres com uma renda extra além da Bolsa Família. O PT fez isso durante o governo federal dele, aquecendo a economia. O problema é que isso, sim, tirou muita gente da miséria, mas as pessoas também não se elevaram da miséria. O Brasil não tinha uma possibilidade de oferecer para a pessoa que ela saísse da pobreza. A pessoa só almejava consumir um pouco mais para parecer com a classe média. Não tinha indústria que puxaria a educação. Então as pessoas ficaram estagnadas na pobreza, e quando reivindicaram algo para além da Bolsa Família, do ProUni, a Dilma não entendeu, né? Foram os movimentos de 2013. Ela diz de um plano municipal de direitos humanos, elaboração desse plano, e ela diz da formação do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Por direitos humanos, ela entende direitos de minorias, grupos sociais que têm seus direitos ameaçados, direitos de segurança, direito de empregabilidade, esses tipos de direito. Ela não entende direitos humanos como o direito de ser protegido contra agressões do Estado, o que implicaria em observar que a maior parte dos mortos pelo Estado são jovens negros e pobres. Ela não observa isso. Ela não observa que a atuação da Polícia Militar precisa mudar,
com vistas à desmilitarização, à tirada da lógica da ação, do policiamento ostensivo em busca do flagrante, que reproduz e veicula racismo, chamado racismo estrutural, que causa brutalidade e morte, principalmente de jovens negros e pobres. Ela não fala sobre isso, sobre a atuação truculenta da polícia, a necessária modificação da PM. Ela não vai encaminhar essa discussão adiante. Ela fala de direitos humanos, tentando atender, tentando contemplar grupos específicos, puxando logicamente o apoio deles, né? Mas ela não fala do problema da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem essa polícia violenta, que acaba trazendo reproduzindo incentivando uma lógica violenta nas comunidades, o que estimula a insegurança nas comunidades, principalmente, e na cidade inteira. Isso tem a ver também, isso facilita, isso estimula as milícias surgirem como lugares que têm o controle de serviços comunitários e o controle também armado de comunidades, por policiais e ex-policiais, então que tem a lógica de combate ao inimigo, do controle do inimigo, que brutalizam as comunidades. As milícias, elas são um problema decorrente da história da polícia militar, de truculência, de relação promíscua com o crime organizado. Então, repensar numa reforma da polícia significaria também não só reduzir o número de jovens pobres negros dos mortos pela polícia, como também atacar a milícia. Ela não aborda isso, problemas da milícia, né? Interessante que a CPI das milícias, presidida pelo Marcelo Freixo, foi muito comentada, né? Mas os candidatos da esquerda não têm levado adiante essa discussão. Marcelo Freixo chamou atenção para a milícia, que existe milícia no Rio de Janeiro, e atualmente se observa que o controle territorial da cidade por esses grupos criminosos aumenta, mas não se fala sobre isso, não se fala a palavra milícia no jornal e nem pelos políticos, pelos candidatos a prefeito e vereadores, né? Na fala da Benedita, ela disse que é evangélica, mas que vai respeitar todas as religiões, principalmente as africanas. Mas ela se diz evangélica e diz que não concorda com uma igreja evangélica do ódio. Para ela, a igreja evangélica é inclusiva, que tem mulheres pastoras. E também na fala dela, no programa, no vídeo dela, num dos vídeos dela, aparece o Lula, né, apoiando a Benedita. O Lula foi um cara que, ao governar, fez alianças com quem não deveria ter feito. Sim, ele foi eleito porque fez uma coalizão ampla, com pobres, classe média e classe alta, financistas, principalmente, né, capital financeiro, principalmente, essas classes mais altas. E também com a igreja evangélica. A Benedita, ela se assume evangélica para ter, sim, o apoio das igrejas evangélicas, mas estimulando um problema da cidade do Rio de Janeiro e outras grandes cidades do país, que é o aumento das igrejas evangélicas, que controlam comunidades, que se aproveitam da baixa escolaridade, da falta de oportunidades, criando pseudo-comunidades exploradas pelo pastor e que aceitam o poder miliciano. Tem uma parceria entre igreja e milícia. Então a igreja evangélica precisa se posicionar, se ela quiser ser vista de uma outra forma, precisa se posicionar diante dos problemas da cidade e não se calar diante de todos os casos de abusos de pastores sobre comunidades, da milícia, ligações entre igreja e milícia. Ela se cala, então acaba se comprometendo inteira.
Então, o que é esperado do governo da Benedita é atenção para direitos de grupos específicos tomados polarizadamente. É uma forma neoliberal de esquerda tratar grupos minoritários como polaridades, como pessoas que têm necessidades que cabem só a eles e que estão desconectados de uma lógica econômica da cidade como um todo, e lógica também de violência da cidade como um todo. Ela não pensa numa mudança da economia e de educação, que melhora a vida do conjunto da sociedade, e nem da segurança pública, que ataque os problemas que afetam a todos. Cuidado com a esquerda neoliberal. Ela existe.